Olá, queridos graças e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação. Quero fazer um convite para você. De 4 a 6 de outubro, agora de 2019, estaremos realizando aqui em Curitiba o Seminário Avançado Intercessão em Chamas. Você é nosso convidado. É, na verdade, uma escola avançada de intercessão. Você vai aprender o valor desse encontro. A palavra intercessão no grego é paga, que significa encontro com Deus para fazer paz, ou encontro com as trevas para fazer guerra. Eu vou ensinar você o valor da imposição de mãos, como discernir ou estabelecer um discernimento espiritual sobre a vida dos cativos, como aprender a falar no mundo espiritual e confrontar as trevas, como trazer misericórdia, paz e alegria para a sua vida, para a sua casa. Isso vai abençoar a sua vida, esse curso vai abençoar seu ministério. Eu te espero aqui. As inscrições todas estão no site www.institutoexodos.com. Deus te abençoe. Festa no céu. Esse texto é muito interessante, faz parte de um grupo de 3 parábolas. A parábola das perdas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos filhos perdidos, que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. E diz assim em Lucas 15, a partir do verso 10, é um texto longo, mas muito interessante. Diz: eu lhes digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou, preste atenção nessa palavra, ele está continuando algo, ele está endossando algo, ele está complementando algo que ficou para trás. Ele continuou falando. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Sim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão, e correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Vou repetir: vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Enquanto isso, o mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou todos os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai:
Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu ouvi essa história pela primeira vez no catecismo. Eu nasci numa família católica e mamãe me levava para a escola. Nós saíamos cedo, íamos a pé. Uma escola distante da minha casa. Nós passávamos muita dificuldade naquela época. E nós íamos caminhando e passávamos por uma igreja, bem ali no meu bairro, uma igreja de pedra, bem antiga. E na volta, ela sempre falava assim: vamos parar para falar com o Papai do Céu. Eu aprendi a temer ao Senhor, porque minha mãe me ensinou a temer ao Senhor. Eu entrei no catecismo para fazer o que nós chamamos de primeira comunhão. E ali, pela primeira vez, a irmã, a freira, que me ensinou no catecismo, irmã, me contou a parábola do filho pródigo. Foi ali que eu aprendi essa parábola. Mas eu não tinha mergulhado nela. E existem muitas perspectivas em cima dessa parábola. Uma parábola é uma história que é contada para trazer à tona realidades complexas e fazer com que elas se tornem muito simples. Uma parábola, ela normalmente, Jesus quando ministra, ele fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um rei que faz contas. O reino dos céus é semelhante a um pescador que tira peixes bons e peixes ruins. O reino dos céus é semelhante a um homem que compra um campo. O reino dos céus é semelhante ao semeador que sai a semear. O que Jesus está fazendo? Ele está pegando notícias do céu e ele está fazendo com que essas notícias do céu façam sentido para a gente aqui na terra. Porque nós não iríamos entender. A nossa mente não consegue entender o que é o céu, nem o que acontece lá. Quando você pega textos bíblicos que revelam aquilo que está por trás das cortinas do céu, você não entende. O apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, o livro da revelação, não é o livro do final do mundo, é bom você entender isso. A palavra Apocalipse significa revelação, revelation, em inglês. Esse livro fala de coisas que a gente não entende. Que o céu tem um lugar com 12 portas, que são 12 pérolas, e as ruas são de ouro. E você vê miríades de miríades, e milhões de milhões. E tem coisas ali naquele livro, que são combinadas com metáforas, que para mim não fazem nenhum sentido. Então o que Jesus faz? Ele pega algo que eu não tenho entendimento, e traz para a realidade terrena. Eu vou te explicar, é mais ou menos assim. Funciona mais ou menos assim. Quando você quer ensinar o seu filho que não pode colocar o dedinho na tomada, você não vai pegar aquilo que você estudou em física e vai dizer assim: olha, tem aqui uma fase, um neutro, aqui tem uma corrente alternada. Você vai falar para ele o seguinte: não bota o dedo ali porque dá choque. E você dá uma batidinha assim para ele entender, ó. Vai fazer mal. Uma parábola o que é? É um símbolo terreno de algo que acontece no céu. Imagina se eu tivesse que explicar hoje, para uma baleia, um ser que vive num ambiente completamente diferente do nosso. Uma baleia que vive lá no mar, no oceano. Como é que eu ia explicar para ela hoje que o meu time ganhou do seu time? Você entendeu? Você entendeu? Como é que eu ia explicar o que é um campeonato de futebol? Como é que eu ia explicar para uma baleia? E a baleia, ela tem uma linguagem. Como é que eu ia conseguir fazer isso? Eu teria que me tornar uma baleia.
Certa vez eu li um livro do Billy Graham, Como Nascer de Novo. Eu li esse livro imediatamente após a minha conversão. E ele conta a história do que Deus fez. Ele contou uma parábola para que eu entendesse. Ele fala o seguinte: imagina que eu sou Deus. É só uma ilustração. Imagine isso. Eu sou Deus. E eu crio um mundo. E ali eu crio uma formiguinha. E eu amo essa formiguinha. Eu amo a formiguinha. Eu sou o Criador. E eu amo a formiguinha e digo: formiguinha, não passe desse limite. Não avance nessa fronteira. Não quebre essa regra. Porque a hora que você quebrar, você não vai me ver mais. Você não vai me ouvir mais. Você não vai me entender mais. E você vai para um caminho de morte. E você vai cair num abismo de fogo. Mas a formiguinha é obstinada. E ela então quebra essa fronteira. Alguém a gente tentou aqui falar com formiga? A formiga está numa direção. E você fala: formiga, volta para o outro caminho. A formiga não te entende. E você faz sinal: formiga, para, você vai morrer. E a formiga não te vê. E você tenta se comunicar e a formiga não te entende. Se eu tentar pegar a formiga, eu sou tão grande, a formiga é tão pequena, que se eu tentar pegar ela, eu vou matar ela. Então só tem um jeito. Eu não sou Deus? Eu não sou todo poderoso, o Criador? Então eu, sendo Deus, eu entro no ventre de uma formiga virgem, eu me faço formiga, e vou lá comunicar na linguagem da formiga. Eu vou lá esfregar a minha anteninha, na anteninha das formigas, vou dizer: ei, vocês estão indo para o caminho errado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês têm que voltar para lá. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é uma parábola. Uma criança consegue entender que Deus se fez gente e habitou entre nós. Isso é uma parábola. Mas o que está acontecendo aqui? Existe, na verdade, dois filhos, que são, na verdade, dois comportamentos. Tem gente que diz que o filho que sai de casa, pega a grana da família e torra tudo. Então, esse aqui é o ímpio, ele não quer saber de Deus, ele tem uma vida louca, ele quer ser feliz longe de Deus. Esse aqui é aquele que não tem o evangelho. Já aquele outro que ficou em casa trabalhando como escravo, aquele é o santarrão. Ele viveu no monastério, ele nunca erra, ele é pautado por uma moralidade, por um comportamento austero e libado. Na verdade, há uma pluralidade de interpretações. Eu já preguei esse texto sobre a ótica do pai, sobre a ótica do filho gastador, sobre a perspectiva do filho que ficou em casa. Eu já preguei esse texto até sobre o chiqueiro do porco. E dá para você fazer aqui, costurar qualquer caminho e qualquer entendimento, porque a palavra de Deus é assim, ela é fonte inesgotável de sabedoria. Mas eu quero trazer esse texto para o ambiente do relacionamento quebrado. Tem dois filhos dentro de casa, mas os dois filhos não se dão bem com o pai. Um filho, ele não gosta de ficar em casa, ele não esconde isso e vai embora. Tem um filho que ele não se dá bem com o pai, e ele rompe com tudo e se manda. E tem outro filho que é falso. Ele também não se dá bem em casa, não está feliz, não está satisfeito com a relação com o pai, mas ele fica lá dizendo que está tudo bem. Mas a primeira notícia boa que vem do outro, ele já reclama. E ele fica decepcionado. Esse texto ele fala de dois filhos que estão insatisfeitos. Dois filhos que se sentem tolhidos. O primeiro então, ele fala... Eu fico imaginando esse garoto dentro de casa. Eu, menino, morava num apartamento. E minha mãe colocou... grades em volta do apartamento, em volta das janelas. O apartamento não é que nem esse que hoje você bota o carro embaixo, aí o primeiro andar é carro, é garagem, o segundo andar é que é o apartamento, não é isso?
Não, o apartamento já era no chão. Ele não tinha garagem. Um desses apartamentos velhos do Rio de Janeiro. Então, qualquer pessoa vindo da rua entrava, um muro desse tamanho, entrava no prédio, e se quisesse entrar dentro de casa, entrava, porque a janela ficava aberta. Então, mamãe colocou grades, meu pai colocou grades, aliás. E eu ficava do lado de fora. E às vezes eu não podia sair para brincar, e os meus amigos andando de bicicleta, jogando bola, soltando pipa. E eu doido para sair de casa, mas não conseguia sair. Mamãe falava assim, não sai e não se misture com eles. Mas eu doido para experimentar. Tinha um lugar bem próximo da minha casa, que quando chovia aquilo ficava um barro gostoso, que eu gostava de enfiar minha mão ali, e fazer bolinho de terra, e mexer com aquela argila, mas eu não podia me sujar. O filho pródigo, ele está assim, dentro de casa, mas ele se sente tolhido, ele se sente aprisionado, ele acha que viver com o pai não é bom, ele acha que existe uma possibilidade de felicidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Existe uma possibilidade de felicidade fora de Deus, fora da casa do pai. E ele chega assim, chega disso. Eu não quero mais isso, pai. Me dá a parte que me cabe, como se ele tivesse alguma parte. Isso me faz lembrar os filhos da gente. Ele fala assim para você, pai, eu quero batata frita. Compra batata frita aqui do McDonald's. Você vai lá, compra batata frita. E ele fala assim, você fala assim para ele assim, pai, você quer alguma coisa para você? Não, não quero, compra só para você. Mas quando ele chega com aquele pote de batata frita, você sabe, né? Aquele cheiro, fala, mãe, eu quero sim. E você quer tomar a batata frita? Ele, não, pai, é minha. Não, como é que é isso? Ele não entendeu ainda, que quem comprou fui eu. Aliás, eu podia comprar quantos pacote de batata frita eu quisesse. E se eu quisesse tomar na marra, eu tomava, é meu e acabou. Mas a gente começa a achar que existe uma alegria, uma festa fora de casa, que a gente vai encontrar amigos fora de casa. A gente começa a achar que existem sabores longe da presença de Deus. É isso que a parábola está falando. São pessoas que acham que longe de Deus, eles vão encontrar de alguma maneira uma festa que eles nunca tiveram dentro de casa. Lá fora eu tenho algo que aqui dentro eu não tenho, então eu preciso experimentar, eu preciso perceber, eu preciso provar, eu preciso sentir essa fragrância. E ele então sai, e ele é muito irresponsável mesmo. E de repente ele termina onde? No esgoto, no chiqueiro. E aí quando a gente está no chiqueiro, gente, a gente se lembra daquele prato de comida. Eu me lembro da comida da minha mãe. Eu lembro do feijão da minha mãe. Eu tive com a minha mãe quinta-feira e sexta-feira. Gente, o feijão da minha mãe, eu gosto muito de feijão com arroz. Mas o dela tem algo diferente. Eu gosto, se você me chamar para comer na sua casa, eu vou. Mas não é o da minha mãe. Eu lembro daquela comida dela. Ela tem um frango que ela faz no forno, que ela coloca um creme com sucrilho. Eu não sei se vocês já viram isso? Ela pega o sucrilho, ela faz um creme. Eu estou com fome agora, está até mexendo com meus... Está mexendo com meus sentimentos internos aqui. E ela faz aquele molho e depois, quando você come aquele frango crocante... Mamãe, eu lembro da casa da minha mãe. O filho pródigo, ele lembra que na casa do pai ele era bem tratado. O filho pródigo, ele lembra que da casa do pai ele tinha uma cama quente. Ele lembra que na casa do pai ele não era tratado como empregado. Ele era tratado como filho. Só que ele fica tanto tempo no chiqueiro,
que quando ele volta para casa, ele sabe que decepcionou o pai. Quando ele volta para casa, ele sabe que ele desonrou o pai. Então ele fala: pai, eu quero ser teu empregado. Tem crente que trata Deus como chefe. Tem crente que fala assim: eu não vou orar porque Deus não vai ouvir. Você sabe, eu estou mal, eu estou em pecado. Tem crente que fala assim: não vou voltar para casa porque Deus não vai me receber. Agora escute isso. A única vez na Bíblia inteira, você pode procurar, o único momento em toda a Escritura Sagrada que a Bíblia diz que Deus corre, é aqui na parábola do filho pródigo. O filho vem caminhando naquela rua, e aí de repente o pai o vê, a Bíblia diz que ele corre, o pai correndo, lançando ao seu pescoço, o beijou. Só sabe como é bom estar na casa do pai quem já comeu comida de porco no chiqueiro. Tem muitas canções que falam da relação entre pai e filho. O Dado Villa-Lobos, o Marcelo Bonfá e o Renato Russo, gente velha, gente morta até. Eles falam assim: eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. A Elis Regina cantava assim: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos. E vivemos como nossos pais. Essa relação entre pai e filho, apesar de aparentemente quebrada, é a esperança que nós temos de conforto. Gente que se afasta de Deus, gente que se afasta da casa do pai, gente que se afasta do conforto, da segurança da casa do pai, que acha que vai lá fora e encontrar uma refeição, um sabor, uma delícia, uma festa, vai descobrir que aquilo lá vai passar. O problema é gente que nunca consegue voltar. Tem filho pródigo que não consegue voltar. Eu conheço a história de muita gente. Eu conheci um rapaz esse fim de semana. Ele falou: pastor, eu vivi na igreja até meus 12 anos. Meu pai se separou e eu nunca mais quis entrar na igreja. Mas tudo aquilo que eu aprendi continuava em mim. E um dia um homem entrou no ônibus. Ele falou algo, ele falou assim: não morra e não passe essa vida sem conhecer Jesus Cristo. Essa palavra ficou batendo na minha cabeça como um martelo batendo num sino de bronze. Até que eu voltei para a casa do pai. Quem não é crente não entende quem é crente. Eu não entendia. Eu dizia que crente era tudo pobre, feio e burro. Eu falava isso. E dá dinheiro para o pastor. Eu falava isso. Mas quando tudo deu errado na minha vida, quando eu fui para o chiqueiro, quando eu quis comer as alfarrobas das vagens dos porcos, sabe quem foi que eu fui buscar? Os crentes. Eu tinha um amigo, eu tive um soldado que serviu comigo, eu tive um tenente que serviu comigo, eu tive um cadete que falava de Jesus para mim, que a vida dele, gente, a vida desses três eram lindas. E eu sabia que Deus os ouvia, eu sabia disso. Mas eu era incapaz de voltar para a casa do pai. Até que um dia, eu fui num culto assim, e sentei no final do culto. Eu me lembro que eu cheguei fumando. Papai me ensinou a fumar, meu pai que me ensinou. E fumante porco, daí o chiqueiro. Peguei aquela guimba de cigarro, chegando na porta da igreja, joguei fora e sentei no último banco. Eu lembro até hoje do sermão que o irmão pregou.
Ele escreveu um livro, irmão Aramis C. de Barros. Ele pregou sobre oferecer nossas vidas como sacrifício perfeito. Ele perguntou, você quer ser um sacrifício para o Senhor? Aquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. Naquele dia eu voltei para a casa do Pai e houve uma grande festa. Eu não percebi a festa porque eu fui o único que aceitei Jesus naquele dia. Eu falei para Aramis assim, teu sermão deve ter sido muito ruim. Porque ninguém, é só eu. E eu devia estar desesperado mesmo. Mas era o meu dia. Ele chega em casa e você começa a desfrutar de novo da alegria. Viver com Deus não é uma vida de camisa de força. Viver com Deus é uma vida de liberdade para você festejar e dançar, porque é isso que estava acontecendo. Mas aí tem um segundo filho. E o segundo filho, ele se sente lesado, porque ele está trabalhando. Às vezes, sabia que às vezes eu me sinto como aquele filho lá? Pai, eu estou trabalhando, e a sensação que eu tenho é que eu não ganho nem um cabritinho. Quanto mais o bezerro cevado. A sensação é que não vale a pena. Aquele homem, aquele filho mais velho que está em casa, ele dá a entender que ele não consegue desfrutar daquilo que ele tem. Porque ele nem sabe que tem. Ele só tem uma parte. Porque é isso, gente. Saco de dinheiro, metade da fazenda, é parte. Cabrito é parte. Bezerro gordo é parte. E a gente só vai entender como é fazer parte do reino de Deus quando entender que tudo é nosso. Que tudo que o Pai tem, eu tenho. A autoridade do Pai é a minha autoridade. Quando a gente consegue entender que o que falta dentro da gente é Deus, aí aquilo que é parte não presta mais. Eu morava na Ilha do Governador, de frente para a praia. E vi os primos me visitar, lá de Nova Iguaçu. Sabia? Lá de Nilópolis. E eu vi o desespero deles. Eles chegavam, gente, eles já chegavam, saíam do carro, não ia dar nem bom dia para minha mãe e para meu pai. Eles saíam do carro e entravam na água. Saía de sunga, de maiô, entrava na água. E ficavam dentro d'água. E na hora de ir embora, eles falavam assim, mãe, só mais um pouquinho. O sol se pondo, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Ele falava assim, Juninho, sou eu. Juninho, vem aqui, tá legal. Eu falava, não, estou satisfeito já. Por quê? Porque a praia era toda minha. Eu tinha praia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e a vida inteira a praia estava lá. Então, para quem tem tudo, eu não fico preocupando com uma parte. Ele tem parte, ele vem no domingo, e no domingo ele toma banho. Mas eu tenho todos os dias e todas as noites. Chovia. E a melhor época para você pegar siri é quando chove e tem lua cheia. Aí quando a chuva passa, vem aquela bonança, aí a gente ia lá, passava o arrastão. Eu já fui pescador de siri. Você jogava o pulsar. Como a gente pegava siri naquele tempo lá? Mas aquilo que era do meu pai era meu. Era a casa do meu pai. Eu não estava ali como um visitante. Eu morava ali. O meu quarto era ali. Se eu quisesse, às vezes eu estava de fato brincando na praia, mamãe levava almoço para a gente na praia. Vamos parar agora que vocês vão almoçar. Qual é o problema daquele que está dentro de casa e acha que aquilo que Deus deu não é dele? É que ele sempre vai ficar insatisfeito com tudo. Eu tive aula de mecânica dos fluidos, ou dinâmica dos fluidos. Você que fez engenharia, você sabe o que é isso. Tem um sujeito chamado Blaise Pascal, ele tinha uma teoria muito interessante. Na verdade, era um princípio, né? De que a variação sobre o ponto da água, uma água em equilíbrio, toda pressão sobre ela é igual, ela é permanente. E eu ensinava, aprendia isso para aprender pneumática. Eu falava, para que eu vou aprender isso? Eu vou lá consertar avião, eu vou pilotar avião.
Era a minha cabeça. Mas estudando esse homem, meu professor disse, Blaise Pascal, ele disse a célebre frase, o coração do homem tem um buraco tão grande que nada vai poder suprir a não ser Deus. Só Deus cabe aqui dentro. E esse era o problema do filho mais velho. Ele queria coisas, assim como o filho mais novo. Mas as coisas que estavam ali à disposição dele não satisfaziam. Porque nós precisamos, na verdade, de um relacionamento com Deus. A vida com Deus não tem a ver com algo moral. Não tem. Porque aquilo que é moral depende de comportamento. A vida com Deus tem a ver com algo espiritual. Porque aquilo que é espiritual depende de relacionamento. Deus não quer que você faça parte de uma igreja. Deus quer ser teu pai. Deus quer que você chame ele de pai. Deus quer que você diga para ele, pai, pai, me socorre, me ajuda. É isso que Deus quer. Ele vai te dar coisas se você pedir. Mas se você vem para a igreja ou vive esse ambiente de igreja, achando que Deus é só aquele que vai suprir necessidades, você está ficando só com parte e não com todo. Você vai sempre sentir e achar que aquilo que você tem não presta. Porque ele vai te dar um carro, pode te dar, ele pode te dar uma bicicleta, ele pode até te dar um namorado hoje, minha irmã, meu irmão. Irmão não, irmão é namorada. Ele pode responder com milagre, te dar uma cura. Mas isso é parte. Isso não é todo. E o que o nosso Deus quer é fazer uma festa, não porque você ganhou um bezerro. Não, não é isso. Mas porque você faz parte da família do Pai. O batismo é uma parábola, sabia disso? É um sinal externo de algo que acontece dentro do coração das pessoas. Ali dentro tem uma lâmina de água, tem uma água. E quando os candidatos ao batismo descerem as águas, esse é o nome que se dá. Aliás, deixa eu falar para você, a palavra batizar significa mergulhar. Batismo, querido, é mergulho. Essa palavra era usada para você pegar uma roupa, você mergulhava numa tinta vermelha, e quando você levantava, mudava a natureza daquela roupa. Quando você mergulha, você está anunciando para todo mundo, eu morri com Jesus, você fui sepultado com Ele, e eu ressuscitei por uma nova vida. Esses homens, essas mulheres, esses adolescentes, essa jovem que vai ser batizada aqui, não vão virar anjo. Você, querida Fabrícia, você vai ser batizada, não adianta amanhã você ficar olhando para as costas, cadê a asa? Não vai aparecer, nem uma auréola na cabeça, você vai continuar sendo Fabrícia. Você vai continuar sendo gente. Papai, mamãe, marido, esposa, não fiquem exigindo dos seus cônjuges, dos seus parentes, que eles virem perfeitos. Igreja não é lugar de perfeitos. Igreja é lugar de pecadores arrependidos. Igreja é um ambiente onde eu e você, a gente se perdoa um ao outro. Aonde a gente se sustenta um ao outro, se suporta um ao outro. Aonde a gente se alimenta um ao outro. É isso que é a igreja. Ah, pastor, não vou para a igreja porque tem um monte de gente lá que não presta. Cabe sempre mais um. Você é bem-vindo. Nós vamos tropeçar, querido. Nós temos limites. Nós também temos orações que não são ouvidas. Nós também nos irritamos. Nós também vivemos experiências de derrota. Agora, quando nós passamos pelas águas, nós estamos anunciando no mundo espiritual que a nossa relação com o Pai, ela está restaurada. Nós começamos então uma nova vida. Mas isso não vai acontecer aqui agora, isso aconteceu lá no passado. Quando você entrega a tua vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida a Cristo. O seu eu, a sua vida velha morre.
Tem gente que fala assim, pastor, eu entreguei a Jesus aqui, no dia seguinte eu já não era mais eu. O nome disso é novo nascimento. É uma experiência espiritual. Aquele que não nasce da água e do Espírito, ele não vai ver o reino de Deus. Aquele que não nasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O batismo, ele é um símbolo, é uma parábola, que está contando para todo mundo, ó, eu estou aqui começando uma vida de bebê. Aqui tem homens experientes, mulheres experientes. Eles estão começando a vida espiritual agora. Eles vão sair da banheira como se fosse um bebê. Sabe o que você faz com o bebê? Você dá leite. Toma mamadeira. Toma mamadeira. Daqui a algum tempo eles vão comer papinha. Daqui a mais um tempo, comida sólida. E daqui a mais um tempo, feijoada. Alguns daqui vão ser pastores. Eles nem sabem disso. Eu não sabia disso. Alguns daqui vão se transformar em missionários. Deus vai os chamar, os vocacionar para uma obra diferente, especial e singular. Mas eles não sabem ainda. A irmã Clarissa tem um bebê dentro da barriga, um netinho do Darcy e da Helena. Quando você pega o bebê, eu não sei o que ele vai ser. Eu não sei se ele vai ser professor, se ele vai ser diretor, se ele vai ser chefe. Eu não sei se ele vai ser empregado. Eu não sei o que ele vai ser, mas Deus sabe. Porque antes da gente, quando a Bíblia diz que quando nós éramos substância informe no ventre da mãe, todos os nossos dias já eram sabidos do Senhor, eram contados por Ele. Eu não sei o que Deus vai fazer da sua vida, mas eu sei que os planos de Deus para a sua vida são planos que um pai tem para um filho. Qual é o plano que você tem para o seu filho? Plano de mal? Não. Plano de paz. A história do filho perdido, do filho pródigo, é uma história de festa. E hoje eu quero muito, muito, muito que a igreja celebre essa festa. Porque esses homens e mulheres foram geradas em Cristo aqui dentro. Essa igreja foi uma maternidade de uma nova vida. Sabe o que significa isso? Fertilidade. Sabe o que significa isso? Santidade. Sabe o que significa isso? Presença do Espírito de Deus. Porque quem convence não sou eu, gente. Quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero orar por você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem e dar início. Vou chamar o Darcy aqui. Eu quero encerrar essa mensagem dando início aos batismos, orando pela sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus e curve a sua cabeça. Pode fechar seus olhos e curvar sua cabeça. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer voltar para a casa do Pai? Você não está cansado de viver perdendo? Você não está cansado de viver sofrendo? Você não está entendendo que viver longe da casa do Pai só vai trazer para você medo, dor e sofrimento? Você já bateu em todas as portas. Você já experimentou um monte de soluções. Você não está vendo que não deu certo? É na casa do Pai que você é recebido com festa. E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não estou perguntando se você é evangélico, católico, batista, nem presbiteriano, nem assembleano, se você é pentecostal, se você é tradicional, ortodoxo. Isso não faz a menor diferença. A pergunta é: você hoje quer voltar para a casa do Pai? Se você quer voltar para a casa do Pai, fique no seu lugar, não vou chamar ninguém aqui à frente. Só levante sua mão. Só isso, eu quero. Deus abençoe vocês, querido. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão.
Eu quero fazer mais uma pergunta. Talvez você já esteja aqui na igreja, mas você está insatisfeito. Você continua insatisfeito com a sua vida. E você não tem desfrutado daquilo que Deus deu e que é teu. Você não tem um pedaço. Você é cordeiro com Cristo. E esse apelo é para evangélicos, para cristãos. Você quer hoje chamar Deus de Pai e acabar com esse medo de se aproximar para pedir só um cabritinho? Você quer se aproximar de Deus e entender que Deus é um Pai amoroso? Talvez você esteja aqui na igreja há 20 anos, 30 anos e nunca teve uma experiência de relação com o Pai. Você quer isso? Se você quer isso agora, coloca a mão no seu coração. Quero orar por todos vocês. Pode botar a mão no seu coração. Pai querido, nós hoje vamos fazer a festa aqui. Eu sei que teus anjos, Pai, estão fazendo festa no céu. Mas eu quero te louvar pela vida de homens e mulheres que hoje estão tomando uma decisão. Uns de voltarem para os teus braços, Pai. E eu sei que eles não são perfeitos, nem nunca serão. A estatura do varão perfeito a gente alcança aí na glória. Nenhum de nós, Pai, tem em nós mesmos condições de se salvar. Teu filho é o nosso Salvador. Eu quero pedir que, assim como o Senhor correu para receber o filho pródigo, corre também, Pai. Toma esses filhos nos braços, coloca neles sandálias nos pés, coloca um anel de filho no dedo, dá uma vestidura, uma vestes reais, a veste do príncipe para cada um deles. Como filhos do rei, como filhos do Pai, recebe-os na tua morada. Agora, Senhor, traz para perto os feridos, os machucados, homens e mulheres que foram decepcionados dentro da tua igreja, homens e mulheres que foram enganados, roubados, traídos, machucados dentro da tua casa. Faz com que entrem na sua festa. Não deixe eles do lado de fora, Deus. Assim como o Senhor foi buscar o filho mais velho, o Senhor foi buscar o filho mais novo, também busca o filho mais velho, Pai, para que toda amargura seja tirada e a alegria seja completa na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém?